O filme que vamos assistir se chama Virgem Território, que fala sobre a vida de um garoto cagado de urubu, que após ser expulso do seu vilarejo foi morar em um convento de freiras. E esse garoto acabou se tornando o jardineiro de lá e, por ser jovem e muito atraente, as freiras teriam que se segurar para não cair em pecado, pois esse menino vai bagunçar a vida delas de uma forma que você nem imagina. Seja muito bem-vindo de volta e antes de começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos resumos. O filme começa com um homem que era ladrão e se tornou um pintor depois de saber que poderia ter suas mãos cortadas pelo rei devido às suas atitudes. E quando ele acaba de completar o seu trabalho, ele vai até o sacerdote da igreja, mas o encontra sem vida devido a ter pegado uma doença chamada peste, que estava afetando os moradores daquele reino. Sabendo que os sacerdotes viviam bem, ele pegou a roupa e começou a fingir ser um. A cena muda para Lorenzo, um garoto solitário que estava fugindo de alguns guardas do rei chamado Gerbino. E Lorenzo, ao conseguir escapar, o Gerbino ordena que seus guardas o encontrem a qualquer custo. Em outra cena, vimos uma linda mulher, loira dos olhos azuis, chamada Pampinéia, que está em profunda tristeza, pois seus pais faleceram devido à doença da peste. E Gerbino a conforta e a questiona sobre o seu destino, já que os pais dela faleceram. E ela diz que está prometida para o rei e que logo virá para se casarem, mesmo isso não sendo o desejo dela. Gerbino lhe faz uma proposta irrecusável, dizendo que se ela casasse com ele, Pampinéia não precisaria se mudar para a casa do rei prometido. Lorenzo vai até o túmulo dos pais de Pampinéia e deixa suas preces pela trágica morte. E lá de cima, ela olha o carinho que Lorenzo mostrou pelos seus pais. Só que rapidamente Lorenzo precisa sair dali e seus amigos dão a ele um cavalo para fugir e não ser pego pelos guardas de Gerbino. Lorenzo se apressa pela mata, só que os guardas estão logo atrás dele. E Lorenzo consegue dar uma fuga de leve. Logo à frente, ele encontra com um homem carregando um corpo, no qual Lorenzo, bem curioso, pergunta o que aconteceu. O homem fala que ele era um jardineiro de um convento próximo dali. Lorenzo o questiona se poderia trabalhar lá, mas o homem diz que só se ele fosse um surdo e mudo, assim como o defunto era. Lorenzo, a fim de descansar um pouco, ele sobe em uma árvore e acabou também escondendo dos guardas de Gerbino que passaram por ali voado de cavalo. O galho que Lorenzo estava pendurado se quebrou e ele cai no chão. E devido à altura, ele acaba desmaiando. Depois de horas ali, algumas freiras encontram ele no chão e decidem levá-lo para o convento. E elas, percebendo que ele estava inconsciente, as freiras começaram a tirar proveito de leve no Lorenzo. Ele recupera sua consciência com o porrete armado, e ao perceber que estava quase recebendo um bola-gato, ele já logo finge nem ter acordado. Espertão moleque, hein? Só que a madre do convento aparece e acaba impedindo as freiras de aproveitarem dele. Elas percebem que ele recuperou a sua consciência e se questionam se ele não seria surdo ou mudo, pois não disse nada até agora. A madre pergunta se ele consegue falar algo. E Lorenzo, um gênio, fala que não, pois sabia que só ganharia o trabalho se fosse surdo e mudo. A madre pede que as freiras levem-o para a casa de banho, onde elas dão continuidade no que elas queriam fazer. E Lorenzo rebenta elas ali. Pampinéia e uma amiga estavam na igreja rezando e uns garotos começaram a mexer com elas, interrompendo suas orações. Gerbino chega na hora e fala para os garotos saírem para fora da igreja, porque ele vai quebrar eles no pau. E antes que Gerbino faça algo, o sacerdote, que agora se tornou um padre, interrompe Gerbino, dizendo que ele não pode fazer nada com os meninos ali, alegando o santuário ser sagrado. E Gerbino acaba tendo que ir embora. No outro dia, Pampinéia decidiu fugir dali, pois não queria se casar com Gerbino, e foi parar no convento, onde ela foi bem acolhida. E ao avistar Lorenzo, Pampinéia pergunta o porquê ele estaria ali. E as freiras falam que ele é apenas o jardineiro do convento e cuida das coisas. Mal sabe Pampinéia que o menino é um leão, devorador de freiras.
O rei prometido de Pampinéia chega para buscá-la para o casamento, onde encontra com Gerbino, que explica o que aconteceu, alegando Pampinéia não querer ele mais, e que agora ela vai se casar com ele. E o rei prometido vai embora com muita raiva do que Gerbino acabou de dizer, e vai procurar por ela para saber se isso é verdade. Enquanto isso, Pampinéia está no convento com as outras freiras, levando água para Lorenzo tomar seu banho, e diz para elas o que elas estão fazendo com Lorenzo é pecado, só que elas alegam não estar fazendo nada demais. Pampinéia, com muita raiva, joga água quente na cabeça do pobre menino, com raiva dele, pois ela tem um grande interesse nele. O rei prometido está no meio da floresta e é emboscado pelos guardas de Gerbino, onde todos os guardas do prometido acabaram sendo mortos pelos guardas de Gerbino. E o prometido consegue escapar dali ainda com vida depois do que aconteceu. Pampinéia cada dia tem gostado mais de Lorenzo e vai até o quarto dele para levar comida, com seu rosto vendado, para ele não descobrir quem ela é. Pampinéia venda os olhos de Lorenzo e dá um beijo nele, porque na verdade ela estava saindo do convento. E antes de sair, ela revela para a madre o que Lorenzo fazia com as freiras, e completa dizendo que ele não era surdo e nem mudo. E como a casa de Lorenzo caiu, ele acabou sendo expulso do convento, e o mudinho saiu sem conseguir dizer nada. Do lado de fora, Lorenzo vê Pampinéia passando em sua carruagem e pede uma carona, só que ela acabou negando e Lorenzo foi correndo atrás, no qual ele encontra com o padre Fake no meio do caminho, onde ele acabou conseguindo chegar aonde queria, entrar no convento das freiras, onde lá ele acaba se tornando o novo leão da selva, entrando no lugar de Lorenzo. O rei prometido de Pampinéia, ao correr de Gerbino pela mata adentro, ele encontra com uma bela mulher em uma cachoeira. E eles começam a conversar e ele comenta que vai se casar com uma mulher chamada Pampinéia, pois seu destino já estava cruzado com o dela. E essa garota acaba mentindo para o rei, falando que ela é a Pampinéia. E como o rei nunca tinha visto ela pessoalmente, ele acredita nas palavras dessa linda mulher, onde eles ali acabam se relacionando. Lorenzo chega com Pampinéia até o vilarejo, e quando ele estava já indo embora, ela o convida para entrar, onde lá dentro, Lorenzo comenta sobre um beijo que nunca esqueceu de uma das freiras do convento, e fala que está apaixonado por ela. Pampinéia pergunta se foi a que vendou ele. Lorenzo fica surpreso, pois ninguém havia visto eles se beijando. Sendo assim, ele percebe que Pampinéia era a mulher que ele tanto queria. E quando eles estão prestes a se beijar, Gerbino chega com seus guardas e Lorenzo o desafia para um duelo de espadas, no qual o vencedor ficaria com a honra de Pampinéia. Lorenzo e Gerbino entram em uma luta de sobrevivência, só que Gerbino é um excelente guerreiro no qual já enfrentou inúmeros oponentes, e Lorenzo acaba perdendo essa luta. E quando Gerbino vai finalizar Lorenzo, Pampinéia interfere no duelo, dizendo que se ele matá-lo, ela não se casaria com Gerbino, e ele acabou poupando a vida de Lorenzo. E sendo assim, ela acabou sendo obrigada a se casar com Gerbino. Depois de alguns dias, Pampinéia acha que Lorenzo ainda está em risco e que Gerbino pode fazer qualquer ruindade com o garoto. E para tirar a dúvida de Gerbino de que Pampinéia realmente esqueceu de Lorenzo, ela pede que Gerbino prepare o casamento e imediatamente ele manda 2 homens buscar por um padre, que na verdade acabou sendo o padre Fake. Pampinéia o suborna oferecendo algumas moedas para ele atrasar o casamento o máximo possível. 2 guardas de Gerbino conseguiram capturar Lorenzo, onde leva ele para o meio da floresta para finalizar com ele. Só que antes disso acontecer, ele consegue dar um duplo soco nos guardas e derruba os 2. Logo em seguida, ele vê o prometido de Pampinéia indo até o vilarejo e vai também logo atrás dele.
Enquanto o casamento de Pampinéia e Gerbino começa, o padre foi pago para fazer isso e ele começa a dar uma enrolada no casamento. Só que Gerbino fica muito bravo e ordena que ele se apresse. Quando o padre estava nas preces final do casamento, o rei prometido chegou lá e interrompe o casório. Lorenzo chega lá a pé e que só coragem também. E ele e o rei prometido de Pampinéia começaram a aniquilar os guardas de Gerbino. E depois de acabarem com todos os guardas, ali virou briga de leão, sobrando Gerbino, o rei prometido e o Lorenzo. Gerbino entra em um duelo com o prometido, só que Gerbino acaba perdendo a luta. E depois Lorenzo luta com Gerbino, e ele acaba jogando Gerbino dentro de um poço. Sendo assim, o nosso filme termina com um acordo entre Lorenzo e o prometido, deixando Pampinéia se casar com ele por causa desse ser o verdadeiro destino dela. E quando Pampinéia tira sua venda, o prometido a questiona, dizendo que ela não é a Pampinéia. E logo atrás, no fundo, estava vindo a mulher com quem ele ficou no lago, achando que era Pampinéia. E o prometido fala que é com ela que ele quer se casar. E Pampinéia achou a brecha que ela queria. E rapidamente, ela corre em busca de Lorenzo, que estava com o rabo entre as pernas, por não conseguir disputar Pampinéia com o rei. E a loirinha do zóio azul grita pelo safado pegador de freiras, onde eles acabaram ficando juntos.